tem literalmente coisas bem mais simples e muito mais interessantes até de serem trabalhadas. As ações, né? Onde tu te torna, onde tu compra não uma ficha negociável, né? A ideia de comprar uma ação não é comprar barato e vender caro. Pelo menos a ideia de tu comprares uma ação, tu tem um patrimônio em cima de uma empresa sólida, de uma empresa séria, que tu pode ganhar dinheiro em cima disso, né? Sabe, Storm, primeiro, cara, de novo, um prazer. Eu acho que eu fui o idealizador daqui, né, de montar essa comunidade, de montar esse processo. E quando o Mateuzinho falou que, pô, tinha a possibilidade de você vir aqui, eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu ia sonhar com esse tipo, tá? E a grande sacada, na verdade, eu tô no mercado faz cerca de 3 anos. Eu meio que abandonei tudo, tá? Há 3 anos, eu era gerente industrial para viver de mercado, cara. E graças a Deus a coisa aconteceu, principalmente pensando no day trade, pensando em mercado futuro, tá? E dali, desde então, foi tudo muito bom até demais. Às vezes eu brinco com isso, porque o começo machucou, o começo doeu, mas aí voltar para a mesa de planejamento, refaz tudo novamente, aí beleza, tenta de novo. Na verdade, como todo mundo, eu passei por análise gráfica, porque desenho, eu falei, vai ser mais fácil, né? Tranquilo. Sim. Nabo. Aí fui para um pouquinho de cada coisa, até que eu me achei um pouco mais no tape read, né? E em cima do tape read, nós começamos a desenvolver ferramentas. Com algumas pessoas, começamos a desenvolver fórmulas matemáticas que fossem nos facilitando a leitura do fluxo, né? Sim. E cerca de 2 anos aí eu venho operando e, graças a Deus, dando uma eficiência espetacular, muito boa. E há uns 4 meses nós começamos a ideia do projeto, né? De ter uma comunidade onde pessoas... O que você mais vê, eu até vi num vídeo seu desses dias, você dizendo que as pessoas... choveu para o mercado, né? Para o mercado financeiro, choveu pessoas despreparadas e perdendo tudo aquilo que tinha. Exemplo, você vê pessoas ali de corretoras, youtubers e tudo mais, falando, não, compra em bolsa. Pô, bolsa batendo 120 mil, os caras compra, e quando teve o Covid aí, ninguém falou, pessoal, sai fora, vende, né? Então, eu acho que, para nós, pelo menos eu falando por mim, acho que a grande maioria aqui também, de estar pensando em algo mais. E há alguns dias atrás nós começamos, na verdade, eu seguia já, mas eu comecei um projeto com meu filho, de 11 anos, de exclusivamente isso, montar um patrimônio, e esse patrimônio, aquilo que você fala, né? Que esse patrimônio faça você ter uma renda passiva, você ter uma tranquilidade financeira, né? Sim. É a nossa ideia aqui. Eu acho assim, o tape reading ele é especialmente interessante para o dólar, tá? Ele realmente ajuda de sobremaneira a localizar pontos interessantes de se posicionar no day trade para dólar, tá? E também bastante interessante para futuros. Semana passada eu conversei com uma menina lá de Goiânia, Letícia Gouveia, que me surpreendeu, assim, porque ela disse que ela usava muito o tape reading para ações e estava tendo um resultado muito bom já há vários e vários anos. Também quero te mostrar uma coisa disso. Eu não tenho a vivência de usar tape reading para ações, até achei interessantíssima a forma como ela abordou e fez todo sentido. Eu acho que o gráfico ele ajuda em alguns momentos, especialmente para quem tem uma boa base de leitura de fluxo e de tape reading, e o tape reading ajuda para quem tem também uma base em gráfico, ou seja, as duas coisas complementam-se, eu acredito, tá? E podem muitas vezes ajudar a ter resultados melhores. Legal. Mas realmente eu não conseguiria te ajudar no aspecto de ações usando o tape reading e usando o fluxo, porque eu não tenho nenhuma experiência com isso. Mas eu concordo contigo que talvez a maior dificuldade que as pessoas acabam tendo no day trade, cara, é que elas precisam tirar o leite das crianças todos os dias ou todos os meses, né? Exatamente. E aí isso às vezes coloca uma certa pressão importante na pessoa. Ela precisa
ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela vai estar com, sem dúvida alguma, com dificuldades para quitar suas contas, esse tipo de coisa toda, né? Uhum. Então, assim, tem duas formas da pessoa conseguir escapar disso, sabe? A primeira forma é se ela já tem, por exemplo, 12 meses de custo de vida colocados numa renda fixa, e ela vai operar com o restante, seja futuros, ou seja dólares, seja ações, para daí poder, ao longo de um ano, construir de novo essa caixa, que é a caixa de liquidez, e vai tirar o custo de vida dessa caixa. Isso diminui muito o nível de estresse da vida do cara, porque automaticamente ele sabe que ele tem um ano de vida teoricamente garantido lá na renda fixa. Uhum. E aí não fica na obrigação de operar todos os dias, especialmente quando os dias estiverem ruins, né? Porque vai ter dias que vão estar ruins, né? Sim. Storm, embaixo da relação de nomes ali, tem um linkzinho ali escrito tela, se você quiser compartilhar a tela aí. Porque, na verdade, a nossa ideia de ações é absorver tudo aquilo que você faz, tá? Embora a gente saiba que no YouTube tem uma vasta explicação, mas, na verdade, se você quiser compartilhar e passar alguma coisa diferenciada para nós, ou mesmo só para o bate-papo, dá para compartilhar a sua Tá. tela também. Não, tranquilamente. Não, tranquilamente, vamos sim, mas antes de a gente começar a botar alguma tela aí, Uhum. eu queria meio que tentar mostrar para vocês o que é a ideia que eu tenho a partir Legal, desses conceitos todos, né? perfeito. Eu acho que o day trade em si, ele tem como função realmente prover uma receita, tá? Ou seja, a função dele é literalmente trazer um dinheiro, e esse dinheiro pode ser utilizado daí, eventualmente para pagar os custos de vida, ou eventualmente para alguma outra coisa, mas o day trade em si raramente vai produzir o crescimento do patrimônio, tá? E é uma coisa diferente, receita para patrimônio, tá? O que vai realmente permitir que o patrimônio de uma pessoa modifique-se, e aí é uma dica que eu passo para todos os amigos, é realmente a compra de equity, tá? A compra de participação societária de empresas que deram certo, tá? E aí, nesse sentido, eu entendo que muitos day traders podem, muitas vezes, fazer o mesmo sistema que eu faço, que é qual? Eu vou trabalhando meus day trades ao longo da semana, seja em dólar, ou seja em índice futuro, ou seja no ativo que for, em ações, e, e à medida que eu termino a semana, esse é o momento em que eu vou verificar, ok, qual foi o resultado que eu tive na semana? E daí eu vou verificar, tá, eu tive tantos mil reais de lucro essa semana? Tive, ok. Então, no fechamento daí, que seria na sexta-feira, um pouco antes do fechamento do pregão, eu vou lá e compro em fundos imobiliários. Legal. E com isso, eu vou transformando os lucros de mercado financeiro, de renda variável, em um ativo que vai me gerar uma renda fixa, uma renda mensal, um provento mensal caindo todos os meses no dia 14 de cada mês. Por que eu acho que isso faz sentido? Porque também, na medida em que tu consegues ter uma carteira, tá? Uma carteira, por exemplo, ou de fundos imobiliários ou uma carteira de dividendos, que consiga simplesmente cobrir todo o teu custo de vida sem tu ter feito absolutamente nada, a tua atividade de trader se torna muito mais simples. Porque o fato é que é muito mais simples tu ser trader quando tu não precisa do dinheiro. É. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está sozinho, sem namorada, não aparece uma mulher para ficar com a gente. Então, quando tu está procurando desesperado por alguma coisa, aquela coisa não vem. Quando a gente está procurando por dinheiro e está precisando do dinheiro, o dinheiro não vem. E é engraçado que quando a gente não precisa, o dinheiro vem. Quando a gente não precisa, quando arranjou uma namorada, acaba de chover um monte de mulher debaixo da porta, as mulheres te ligam, e aí vamos pra balada, vamos pra noite, fazer o que tá fazendo. Tu olha pro telefone e fala, cara, onde é que tu tava semana passada, menina, que eu tava sozinho? Então, assim, o universo, ele faz muito isso, sabe? O cara que está desesperadamente precisando de dinheiro, ele não vai conseguir fazer dinheiro. E por isso que eu acho interessante o trader realmente ir produzindo uma fonte de renda que não seja de trading. Porque à medida que ele vai fazendo isso, ele começa cada vez mais a se focar
no que é o mais importante de tudo no trading, que é o quê? Operar bem. E não operar pelo resultado financeiro, mas operar pelo que a técnica está dizendo para ele. Legal. E então, assim, à medida que a gente vai construindo esta carteira, que vai sendo, então, incorporado um pouquinho cada semana, tá? Automaticamente começa a chover o dinheirinho lá no provento mensal no dia 14, caindo na conta, e daí a gente pega esse provento e compra mais. Vai comprando cada vez mais. Justamente com o intuito de que aquele bolo vá crescendo quase que num conceito exponencial. Existem algumas técnicas que podem ser feitas para a gente ir acumulando cotas de fundo imobiliário sem estar colocando capital, e essa talvez seja uma das maneiras mais interessantes para um trader, inclusive, estar comprando ações sem ter pago dinheiro por elas. Eu gosto muito desses modelos. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente uma dessas formas de trabalhar. Deixa eu só colocar aqui. Prometo que a próxima a gente vai estar no Zoom, tá? Não tem problema. Deixa eu só colocar aqui a compartilhamento de tela. Estão vendo minha tela? Vamos ver agora. Sim, sim. Perfeito. Então, olha só, tem uma técnica que eu gosto muito de fazer, seja em BOVA, ou seja em B3 e C3, que é um papel também muito bom para fazer isso. Mas o que eu gosto de fazer em BOVA é porque eu consigo facilmente incorporar 10 cotas de BOVA, 20 cotas de BOVA, às vezes até 30 cotas de BOVA em um day trade especificamente. E isso vai construindo uma carteira. E a função dessa carteira, basicamente, realmente é ser o patrimônio. O patrimônio que depois eu vou entregar para minha filha ou para o meu filho, o patrimônio que depois vai estar crescendo ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. E talvez vocês, como traders, possam se beneficiar muito disso. Tá? Por quê? Qual que é uma tática que eu gosto de utilizar muito, que ele é bastante simples, tá? Eu chamo ela de tática de armadilha, e ontem com o pessoal lá do Ogro eu falei bastante sobre ela. Né? O que é a tática em si? É quando o mercado tenta literalmente perder uma zona de suporte. Então, por exemplo, aqui, a gente vê nitidamente que o mercado vem caindo. A BOVA vem caindo, 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 10 minutos. Aí daqui a pouco tem essa zona de suporte aqui, ó. Inclusive com o ponto de pivô do dia, e eu uso muito o ponto de pivô para localizar suporte intradia, que é falsamente rompido por esse candle. Quando eu vejo isso, cara, é uma oportunidade ímpar para poder comprar aqui como stop bem curto nessa mínima e com meu alvo sendo no mínimo 2 vezes meu risco para cima. O meu alvo está aqui. E daí quando a gente pensa numa operação dessas, imagina o seguinte, vamos lá. Se eu estou pensando em comprar 1 quilo de BOVA, de day trade, 1000 BOVA 11 a 93,81, eu vou estar botando então aproximadamente R$ 93.810 na operação, certo? Certo. Quando o ativo bate no meu alvo, eu não vou vender as 1000 BOVAs. Por que eu venderia 1000 BOVAs? Eu vou vender quanto? Eu vou vender o suficiente de BOVAs para voltar esse dinheiro que eu botei no trade. Então eu pego e faço um cálculo. Depois quem é bom em Excel pode fazer até uma planilha para isso. É a seguinte, cara, eu entrei com R$ 93.810. O meu alvo está em 94,50. Então eu vou dividir isso por 94,50. Quantas BOVAs que eu tenho que vender? 992. Então, se eu vendo 990 BOVAs aqui, nesse ponto, eu literalmente comprei 10 BOVAs sem gastar nenhum real. Sim. Botei 10 BOVAs na minha carteira para sempre, sem ter gasto nenhum real. E aí, observe o que o mercado faz ainda hoje. Ele vem, e esse candle que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo que esse candle, ele simplesmente rompe o topo do dia, esse candle aqui? Sim. Ele rompe o topo do dia e o candle seguinte perde a mínima. E esse rompimento tem que ser no candle seguinte. Isso aqui é uma rejeição do rompimento. O que significa que todo mundo que comprou vai estopar e vai estopar forte.
Então, o que eu faço? Eu boto uma venda. Basicamente, a minha conduta é, todo candle que rompe um topo anterior, eu boto uma venda na perda dessa mínima desse candle. Todo candle que perde um fundo prévio, eu coloco uma compra na mínima do candle que fez, na máxima do candle que perdeu esse fundo. E aí, se no candle seguinte for acionado, eu faço a operação. Então, veja que aqui, novamente, eu vendo mais 1.000 BOVAs. Aqui. Tu vende 1.000 BOVAs aqui. Nesse caso, está vendendo 94,61. Isso significa 94.600 de R$10. Operação. E o que está fazendo? Teu alvo está onde? 2 vezes teu risco, teu alvo está aqui embaixo. Então, novamente, tu vai lá e tu divide quanto é que é 94 com 94.610 dividido pelo teu alvo, que é 93.840, 93.84. Pronto. Tu poderia recomprar até 1.008 BOVAs. Então, vamos lá, 1.010 BOVAs. Se eu vendi 1.000 aqui, estou comprando 1.010 aqui com o mesmo financeiro, acabei de botar 10 BOVAs no bolso novo. Tu vê que em um dia de trade, com 2 trades, o cara bota 20 BOVAs na carteira. Sem ter mexido um único real na carteira dele. Ele vai construindo isso ao longo de 5 dias, 10 dias, 30 dias, ao longo da vida dele. E ele vai construindo, então, essa carteira sem ter postinha. Essa é uma das formas possíveis que um trader pode ir usar o day trade para criar um patrimônio. Não apenas para pagar as suas contas, mas criar um patrimônio. No frigir dos ovos, tá, pessoal? O que vai deixar as pessoas ricas é o patrimônio. O que vai deixar o cara rico é o patrimônio. Ou seja, é tu comprares uma ação e essa ação subir 1.000% ao longo de 10 anos. Ao longo de 15 anos. E tem várias e várias ações que têm esse potencial de alta. Ações boas, empresas boas, sólidas, com boa gestão, com boa administração, que subiram 1.000, 2.000% nos últimos 5, 6 anos. Quantos day traders conseguiram 1.000% em cima de um capital maior, tá? Não estou falando de um capital menor. Em cima de capital menor até o cara consegue relativamente fácil. Mas conseguiu 1.000% nos últimos 3 anos. Não são muitos, cara. Difícil. É difícil. Mas se a gente for olhar, a gente tem no mínimo umas 30 ações que nos últimos 3 anos aí subiram em torno de 1.000%. 700, 800, 1.000%. Sim. Então o conceito é, primeiro, localizar quais empresas são boas. Quais empresas são interessantes para ter numa carteira de prazo mais longo. Isso é uma coisa difícil aqui no Brasil, porque as coisas aqui no Brasil elas mudam com uma velocidade muito grande, sabe? Então é muito mais difícil você ser um buy and holder aqui no Brasil do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque a taxa de juros aqui muda com uma velocidade brutal, né? Uhum. Porque a gente tem o efeito do dólar e da variação cambial aqui que a gente não tem lá fora. Então, ser buy and holder lá fora é muito mais simples do que ser buy and holder aqui no Brasil. Eu sempre digo que o Brasil não é para amadores, o Brasil é um país difícil em tudo. Né? A gente tem um mercado com menos liquidez, e mercados com menos liquidez a gente sabe que os sinais da análise técnica não funcionam tão bem. A gente tem um mercado dominado por poucos players, então é um monopólio muito grande que acontece dentro dos principais ativos da Bolsa. Isso também dificulta muito as movimentações e as operações serem feitas. E a gente tem o fator dólar, que realmente volta e meia está sendo interferido com swaps cambiais, esse tipo de coisa que a gente acaba visualizando e vendo muitas vezes dentro do dólar e mesmo dentro do mercado. Mas ainda assim, a gente tem no país algumas empresas que tu deveria olhar e dizer, cara, essa empresa aqui faz sentido eu comprar para o meu filho ou para minha filha, faz sentido eu ter essa empresa na minha carteira por um prazo mais longo. Tá? E daí
Não é fluxo, logicamente, e também não é análise técnica. Porque a análise técnica em si, ela é muito boa para nos dar timing, mas ela não é muito boa para nos dizer o que é bom e o que é ruim. Existe uma gigantesca diferença entre timing, entre tu identificar quando que é o momento bom de comprar alguma coisa, e tu poder dizer, cara, isso aqui vale a pena ser comprado. Isso aqui é uma empresa boa. Então, por isso que eu digo que, teoricamente, um trader completo, sabe? Ele deveria ter o quê? Ele deveria ter uma ótima análise fundamentalista, ele deveria saber entender do balanço de uma empresa. E daí, com uma ótima análise fundamentalista, ele precisa de conhecimentos mínimos de análise técnica, só para identificar um momento mais interessante para fazer a compra daquela empresa boa. E ele pode, daí sim, utilizar o fluxo para refinar o timing exato de entrada, para realmente fazer assim, observar quem é que está acumulando, quem é que está distribuindo aquele papel, se tem realmente alguns players mais pesados que estão entrando de uma maneira mais vigorosa na ponta da compra naquele ativo. E aí sim, cara, tu consegue realmente fechar o cerco em cima de uma estratégia que é eficiente para poder construir realmente um crescimento muito grande no teu capital. E aí, tem 2 autores que eu acho que são fundamentais serem lidos por vocês, tá, pessoal? Um autor que eu digo assim que as pessoas não leem muito, mas que é uma pena, porque o cara realmente era brilhante. 3 autores, na verdade, tá? Que é o Bernard Baruch. Tá? Bernard Baruch foi um investidor no mercado americano no século passado. O cara fez uma fortuna de vários e vários milhões de dólares operando no mercado, montando operações mais longas do que vocês estão acostumados a fazer. Mas ele tinha toda uma sistemática de como é que ele montava as operações dele. Por que que ele montava a operação, quando é que ele montava a operação e como é que ele fazia as operações. E que eu acho que poderia ajudar sobremaneira vocês. Primeiro princípio que o Baruch dizia e que o Darvas também dizia e que o próprio William Neal também dizia. Esses 3 autores eu acho que são fundamentais serem lidos. É o seguinte, esse negócio de diversificação é uma puta balela. Tá? Se tu diversificar em 15 ou 20 papéis do teu dinheiro, tu vai ter um monte de trabalho e tu vai ter resultado zero. Porque dos 15, 5 vão estar subindo, 5 vão cair, 5 vão ficar de lado e tu perdeu o dinheiro. E tu teve muito trabalho para acompanhar uma carteira brutal. Então, uma carteira que você queira montar, ela deve ter no máximo 5 papéis, no máximo. Porque aí tu vai estar alocando aproximadamente 20% do patrimônio teu de renda variável, não é o patrimônio total, tá, pessoal? Sim. Distribuído nesses 5 papéis. E aí, estes 5 papéis, sim, você vai procurar pelos melhores pontos de entrada. Geralmente, como é que ele fazia para procurar esses papéis? Logicamente, papéis de setores diferentes. Logicamente, os papéis com a maior força relativa do mercado. E daí, eles iam alocando suas posições, tomando suas posições e deixando os trades evoluírem. Num estilo quase que seria um position modificado por um prazo um pouco mais longo. Tá? E aí, como é que eles localizavam os melhores ativos? Cara, todos eles, os 3, tá? E os 3 ficaram milionários na bolsa, os 3. Tá? Faziam exatamente a mesma coisa. Se os 3 faziam a mesma coisa, então a gente pode entender que tem alguma coisa por trás dessa lógica deles. E alguma coisa que pode realmente acabar nos ajudando. Como é que eles faziam basicamente a localização dos... Sua transmissão parou. Oh, A sua transmissão parou. Vou olhar aqui agora. Assim. Tá. Aqui vocês estão vendo minha tela, né? Com a grade de cotações, essas coisas todas. Isso. Beleza. Então, como é que eles faziam para localizar os papéis que mais interessavam para eles e que eles guardariam os olhos deles com atenção?
E talvez vocês possam usar isso até mesmo para um conceito de day trade, tá? Porque isso pode também ser feito para day trade. Olha só, aqui e aqui, 12 meses e 6 meses, é uma ferramenta que recebe o nome de força relativa ou desempenho relativo. Não é o índice de força relativa que todo mundo conhece, tá? É apenas o desempenho relativo. Então, quando tu clica aqui, tu tem literalmente os papéis que estão mais fortes nos últimos 12 meses. É a variação percentual dos últimos 12 meses desses papéis. Tá? Então, aqui a gente vê que a VEG, nos últimos 12 meses, subiu 239%, senhores. A VEG valorizou 240% em um ano. A LWSA3, 217. A MGLU, 148. A Comgás, 142 e assim por diante. Quanto é que o Ibovespa valorizou nesse período? A BOVA11, que seria a ETF da Bovespa, aqui, ó, é que tá, menos 3,95 nos últimos 12 meses. Então, se nós fôssemos perguntar assim, qual seria a carteira provável que o Nicolas Darvas, ou que o Bernard Baruch, ou que eventualmente o William O'Neill estariam trabalhando ou procurando por pontos de compra? Eles estariam procurando por qualquer sinal de compra em VEG, qualquer sinal de compra em LWSA3, MGLU, Comgás e PRIO. Esses são os 5 papéis que eles estariam olhando. E aí, se a gente olhar isso daqui dessa forma, vou colocar aqui rapidamente. Isso aqui é LWSA3, num gráfico semanal, tá? Vou tirar aqui o volume, que eu não gosto do volume. Estava só apresentando uma outra aula, algumas formas alternativas de salvar volume. Olha aqui, ó. Isso aqui é gráfico semanal de LWSA3. Olha como vários pontos de entrada foram facílimos serem executados aqui. Tem uma plenitude desses sinais de entrada bons. 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Comprando aqui. Barra vermelha ignorada, comprando aqui. 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Onde é que um trader estaria pensando em comprar agora o papel? Nessa ruptura aqui. Bem simples, sem muito mistério, sem muita preocupação, stop nessa mínima e daí leva a operação. Deixa o trade evoluir, sem nenhuma pressa, sem nenhuma necessidade de sair, enquanto o papel estiver mais forte do que o mercado. Olha essa outra posição aqui. Isso aqui é VEG. Stormer, e isso é em qualquer tempo gráfico? Sim, isso em qualquer tempo gráfico. Aqui nós estamos vendo a forma como o Baruch e o O'Neill e o Darvas planejavam as operações mais longas deles, aquelas operações do capital de patrimônio, sabe? Que eles querem o crescimento do patrimônio. Mas a gente pode utilizar o mesmo conceito para, por exemplo, um day trade. Então, para um day trade, eu posso pegar os primeiros 30 minutos do dia e eu vou ver quais são as maiores altas do dia. Então, eu venho aqui para um day trade, nos primeiros 30 minutos, quais são as maiores altas do dia? Gabor, Even, MGLU, eu vejo quais são as maiores altas do dia nos primeiros 30 minutos, e o mais provável é que esses primeiros papéis que estão aqui em cima vão ser os papéis que vão continuar em forte movimentação de alta. Eu vi isso numa Exemplo aula aqui, ó. sua. Exemplo, a própria MGLU, tá? MGLU 3. Se a gente pega os primeiros minutos do dia, olha o que foi essa pancada. Olha o que veio depois. Caramba. Então, tu vai estar operando o papel mais forte. Eu preciso que os amigos entendam, tá? Que operar é extremamente difícil. Mas a gente consegue facilitar o nosso trabalho se a gente operar os papéis mais fortes.
Porque os papéis que estiverem mais fortes, direcionalmente falando, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam fazendo movimentos mais claros, movimentos mais cristalinos, movimentos mais fáceis de serem trabalhados. Então, isso aqui que a gente está conversando pode ser feito por um prazo mais longo, no caso 12 meses aqui, e o cara estaria procurando pelo ponto de entrada nessa situação. Pode ser feito num day trade, pode ser feito também num swing trade. Só que o swing trade aqui, o que o cara faria? Ao invés de olhar 12 meses, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar pelos papéis mais fortes. Ele vem aqui e coloca os papéis mais fortes no mês, no último mês. No momento que ele faz isso, ele vai localizar o quê? Os papéis que estão com a maior desempenho relativo nos últimos 30 dias. E daí, com isso, ele consegue instantaneamente localizar quais são os papéis bons e quais são os papéis ruins para serem operados no gráfico diário. Ó, isso aqui é gráfico diário agora. E é aqui a VEG, e daí aqui DTEX, e daí aqui a TRIS. E daí o que ele vai fazer? Ele vai procurar por pontos de entrada, que usualmente vão ser os recuos, né? Ele não vai comprar depois de uma alta. Ele vai esperar um recuo de um papel que está dentro de uma tendência de alta. Sacaram a ideia? Sim. E daí olha só o que é o mais inteligente. Quando você está vendo, por exemplo, um papel fortíssimo, como, vamos botar aqui a DTEX, nesse último mês está com essa movimentação aqui. Tá? Então, tu identificou que esse é um dos 5 papéis mais fortes da Bolsa no momento. O que você faz? Poxa, eu vou esperar um recuo. Esse recuo, ele não precisa ser necessariamente no time frame diário. Sabe onde é que ele pode ser feito? Pode entrar nos 60 minutos. E você entra nos 60 minutos, e aí nos 60 minutos, o que tu vai procurar? Tu vai procurar qualquer estado em que o estocástico esteja abaixo de 20 no 60, com a média móvel 80 subindo. E aí tu vai tomar posições aqui. Ou tu vai tomar posições aqui, quando chega nessa zona de suporte. Então você sabe que o papel está mais forte do que trocentos outros no mercado. O que você vai esperar? Qualquer recuozinho aqui, ó. Qualquer recuo nos 60 minutos. Daí tu compra no rompimento dela? Isso. Aí o que tu vai fazer? Exatamente, ó. Tu vai esperar o quê? Tu vai esperar um estado sobrevendido, que nem fez aqui, ó. Uhum. E aí quando faz esse movimento aqui, que é um fundo, por que ele é um fundo? Porque esse candle tem a sua mínima, depois tem uma mínima mais baixa e tem uma mínima mais alta. Essa formação aqui, pessoal, é o que me caracteriza um fundo. O que me caracteriza um topo? Máxima, aqui, máxima mais alta, máxima mais baixa. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um fundo. Isso aqui vai ser outro fundo. Aqui é um topo. Aqui é um topo. Aqui é um topo. Aqui é um fundo. E aqui é um topo. Então, quando eu estou vendo isso daqui, eu estou vendo que esse papel é um dos papéis mais fortes da bolsa hoje, o que eu vou fazer? Cara, eu quero comprar aqui, ó. O stop aqui, ó. E daí eu vou deixar o trade evoluir. Aí eu não tenho mais nenhuma pressa de sair desse trade. Você não, no caso do papel, desculpa, você não traça uma FIBO, nada, você só pega e deixa ele andar. O que pode ser feito, tá? E aí faria sentido, assim, tá? Que muitos amigos meus e alguns alunos fazem muitas vezes, tá? Eles pegam, por exemplo, o tamanho do risco que eles estão correndo, tá? E aí eles realizam metade da posição aqui, uma vez o risco para cima. No 100%. 100%. E daí, com isso, eles aliviam completamente a posição deles. Mas sabe o que eu prefiro fazer até? Eu prefiro fazer algo um pouquinho diferente. Tá? Eu prefiro fazer o seguinte. Novamente. Só que aí, o problema de fazer isso é que tu precisa de um capital um pouquinho maior. Tá? Mas o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu tenho aqui uma entrada em 65,59. E o meu alvo
é 2 vezes meu risco, 67. Certo. Quando chega em 67, eu vendo o suficiente para voltar o dinheiro que eu botei na operação. Mesmo no caso do BOVA que você disse. Mesmo caso do BOVA, exatamente. Se eu estou Perfeito. trabalhando com capital menor, bom, daí provavelmente eu vou ter que entrar no fracionário. Tá? Porque aí a distância daqui até aqui, se eu botar 1 quilo, vai me dar R$ 2.000, em torno de R$ 1.500 de lucro aqui nessa operação, e R$ 1.500 de lucro não me dá um lote integral cheio de VEG. Então aqui provavelmente teria que vender parte no integral e ficar vendido, e vender uma pequena parte no fracionário para ficar com algumas ações no fracionário. Mas tudo bem, não tem problema. Eu faço no fracionário e daí o que eu faço? Eu espero pelo próximo ponto de entrada. E veja que logo depois aparece o quê? Não está aparecendo aqui de novo mais um fundo? Sim. Não é uma mínima mais baixa, mínima mais alta? E seu estocástico deu outra compra também. E com o estocástico dando outra compra aqui. Então tem mais uma entrada aqui, com mais um stop aqui. E mais um alvo 2 vezes meu risco para cima. E quando bate aqui, eu vou realizar de novo. Novamente, agora eu já tenho cada vez mais ações de VEG na minha carteira. E eu vou esperar um novo recuo. Quando aparecer um novo recuo ou um novo fundo, eu vou comprar de novo. Aqui, ó, mais uma. Tá vendo? Mínima, mínima, mínima. Então tem mais um fundo aqui. Ou como eu tenho mais um fundo aqui, eu tenho mais uma entrada aqui. E novamente, mais uma vez, o alvo vai ser 2 vezes meu risco para cima. Pega essa portfólio aqui para cima, tá lá o alvo. Bateu no alvo? Ok. Liquido mais uma vez e fico cada vez mais com lotes fracionários na minha carteira. Percebe que o primeiro lote que eu comprei, que foi aqui embaixo, ele já se valorizou nesse período 11%. Sim. O segundo lote que eu comprei já se valorizou nesse período mais quanto? Mais 10%. E se eu só fiquei com esses 2 lotes, é lindo o movimento até agora, né? Sim. Então isso pode ser feito de uma maneira muito... O problema é que é o seguinte, e aí sendo muito franco com vocês, é chato pra caralho fazer isso. É chato. Porque é monótono. Tu não tem muito o que tá pensando, tu não tem desafio intelectual, tu não tem que estar fervilhando o cérebro para tentar ler e entender o que está acontecendo. A única regra que tu tem é a seguinte: operar os 5 papéis mais no último mês. Essa é a primeira regra. Segunda regra: esperar recuo nos 60 minutos do estocástico ou 1, 2, 3 de compra. 60. Terceira regra: bateu 2 vezes o risco, realiza. E fica com ações na carteira. Quantos papéis eu preciso fazer isso, Stormer? Cara, se tu fizer isso com 2 papéis, tá ótimo. Tu vai construindo tua carteira ao longo do tempo. Pega duas empresas que têm um puta resultado, que têm ótimos números, ótimos fundamentos. A VEG tem. A VEG tem. A Tris também tem. São 2 empresas fantásticas. Né? Dentro desse grupo de empresas aqui, VEG, Tris, Magalu dá para dizer que tem bons múltiplos hoje, a própria Multi 3 também dá para dizer que tem bons múltiplos hoje. Então, qualquer uma dessas, 2 dessas, poderiam ser utilizadas para tu literalmente ir construindo uma carteira ao longo do tempo. E é lógico que essa lista aqui ela vai mudando ao longo do tempo, a cada mês vai ter um revezamento aqui dos papéis que estão mais fortes, papéis que estão mais fracos, não tem problema, tu vai ter sempre se concentrando aqui nesses 10 mais fortes. E sempre esperando o mesmo sinal de entrada. Sempre fazendo a mesma coisa. E aí quando tu vê, o cara pode estar trabalhando com um capital de R$ 50.000, e mesmo assim, com um capital de R$ 50.000, ele pode ter construído, ao longo de 1 ano ou 2 anos de trabalho no mercado, um patrimônio brutal. Um patrimônio de 1 milhão.
1,5 milhão. E qual que é a ideia disso tudo? A ideia disso tudo, novamente, é poder chegar para o teu filho, daqui a mais ou menos uns 2, 3 anos, ou mesmo 5 anos, ou mesmo 10 anos, ou mesmo quando ele for entrar na faculdade, perguntar, pai, o que eu faço de faculdade? Chega para ele e fala, filho, o negócio é o seguinte, tá? Vou fazer a faculdade que tu quiser, porque ao longo desses 10 anos eu vim operando aqui esse papel, eu acumulei uma carteira para ti de VEG, que essa carteira já se valorizou 1.300%, e tu tá aqui com uma carteira de tantos milhões de reais nesse papel, que são tuas. E aí, se tu quiser fazer artes cênicas, porque tu gosta de artes cênicas e que não dá nenhum dinheiro, a gente sabe que infelizmente não dá, pode fazer. Então, é a ideia de pegar um papel que faz sentido estar na tua carteira e ir comprando. Mas comprando, tentando pagar sempre o mais barato possível por ele, realizando o parcial para tirar o teu dinheiro do risco, tá? Para realmente tentar sair do risco o mais rápido possível. E daí, ir ficando com ações residuais. Cara, eu queria muito ter ouvido este conselho quando eu comecei no mercado lá em 98. Porque se eu tivesse feito dessa maneira, imagina, né? 98 está aqui. A VEG subiu 26.000%. Só, né? Só. As lojas americanas, se eu tivesse, e eu operava lojas americanas lá em 98, mas eu não guardava nada de resíduo. As americanas subiu 23.000%. Caraca. Caraca, é a palavra que eu tenho. Tá sendo um Quando eu tapa na cara isso pra mim, Storm, você não tem ideia. é a palavra que eu tenho para mim quando eu penso, caraca, por que eu não guardei um resíduo desta merda? Eu que operei tanto esta porra aqui. Nem me fala, cara. Só que assim, o que acaba acontecendo, e aí eu vejo muito isso, sabe, cara? Eu vejo muito que as pessoas estão usando a bolsa como a nova Las Vegas, sabe? Porque tem um monte de luzinha piscando para um lado e para outro lado, e piscando para um lado e para outro lado, os caras ficam fascinados com aquilo, com aquela punhetação do day trade, com a punhetação mesmo do swing trade, não percebem que estão simplesmente entregando uma puta empresa por um preço barato. Daí perdem esse tipo de movimento aí. Vamos lá. Raia Drogazil. Nossa, essa é Eu outra. chamo a Raia Drogazil da minha Gal Gadot. A Gal Gadot é a atriz que faz a Mulher Maravilha, né? Que eu acho uma das mulheres mais perfeitas do mundo. Né? Cara, de 2009 até hoje, esse papel já valorizou 4.600%, cara. Vocês acham que farmácia vai se tornar um péssimo negócio num país que está envelhecendo? Nunca. Então, Você tem na carteira isso aí? Não. aí que tá, tu entendeu? Por que tu não é sócio da Raia Drogazil? Por que tu não compra uma participação societária desse treco? Entendeu? Então, quando a gente começa a ficar... Sabe o que acaba acontecendo? Quando tu dá o zoom in, que é isso aqui... Você não enxerga. Dentro disso aqui, entra nos diários, dá um zoom in ainda maior. E tu entra dentro disso aqui, em 10 minutos, que é isso aqui. Cara, o que acaba acontecendo? Perde o panorama geral da coisa. Entenderam? Então, esse que eu acho que é o grande problema que existe nas pessoas que estão entrando no mercado, hoje especificamente, que elas estão perdendo o panorama geral. E qual que é o panorama geral? Quem fica milionário, de fato, são os empresários que têm participações societárias de empresas que dão certo. E o mercado financeiro é o lugar perfeito para você se tornar sócio dessas empresas. Olha o Jeff Bezos, cara. Jeff Bezos, cara, ele passou 20 anos
mostrando balanços negativos na Amazon. 20 anos com a empresa dando prejuízo. Olha hoje. Olha o que ela é hoje. O cara tem $1 bilhão. Sabe o que é um cara com $1 bilhão? Um troço não dá nem para mensurar o tamanho dessa fortuna. Muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, tu pega, por exemplo, um cara como o Lírio Parisotto. O que o Lírio fez? O Lírio Parisotto, ele era o dono da Videolar, que era uma empresa que produzia fitas VHS, esse tipo de coisa, na época que existia fita cassete, né, aqui no Brasil. O que ele fazia? Cara, ele como empresário, dono da Videolar, ele ganhava uns 100 mil reais por mês de dividendos da empresa dele, né? De provento de dividendos. O que ele fazia? Todos os meses ele comprava ações. Ele ia botando todos os meses, nem olhava técnica, não sabe nada de análise técnica. Ele só ia comprando ações. Sabe qual que é a carteira do Lírio Parisotto hoje? É 1,8 bilhões de reais. 1,8 bilhões de reais. A história desse cara é fora de série, né? Então, o Lírio Parisotto é um cara nesse sentido, o Barsi é outro cara nesse sentido, mas qual que é a diferença que o Lírio Parisotto tem para gente? Primeiro, ele tinha uma fonte de renda brutal, que era a Videolar, e que permitia ele, então, pegar o dinheiro que sobrava, ele gastava, obviamente, tinha seu custo de vida, né? Mas, vamos lá, ele ganhava 150 mil reais, ele gastava 50 mil para viver e tinha 100 pau para guardar todo mês. E daí ele guardava em ações. Naturalmente que as pessoas normais, as pessoas do dia a dia, não vão ter uma sobra tão grande assim por mês. Né? É difícil que o cara sobre 100 pau por mês todos os meses facilmente. Não vai acontecer isso. Bom, então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer naturalmente é escolher boas empresas, escolher boas ações de boas empresas que dão bons resultados, e aí o que sobrar um pouquinho ir comprando todos os meses, daquilo que a gente recebeu de salário ou daquilo que recebeu da nossa vida. Ou fazer exatamente isso que eu estava mostrando para vocês, em que a gente vai transformando o lucro das nossas operações em ações. Mas para quem está no início, eu acho que é melhor, ao invés de transformar o lucro das operações em ações, mesmo em ações residuais de fracionário, eu acho que é melhor transformar o lucro das operações da semana em fundos imobiliários. E eu vou explicar por quê. Legal. Primeiro, porque o fundo imobiliário não tem custo de corretagem. Então, quando tu compra um fundo imobiliário, uma cota de fundo imobiliário, tu não tem nenhum custo com isso. Tá? Então, custo zero para fazer a aquisição. Segundo, porque tem cotas de fundo imobiliário que estão custando hoje R$80, R$100, R$130. O que significa? Então, mesmo vocês que estão me ouvindo agora em casa, e que vocês operam com capital menor, e que vocês trabalham a semana inteira fazendo os trades de vocês, e que vocês conseguem, por exemplo, depois de uma semana inteira, vamos lá, R$300 de lucro numa semana, pode pegar esses R$300, compre fundo imobiliário, e no mês que vem, isso vai estar te rendendo 0,8% livre de imposto de renda. Depois, na outra semana, mais 300, depois na outra semana, 250, depois na outra semana, uns 500. E tu vai construindo aos pouquinhos a tua carteira. E dessa carteira começa a produzir uma renda mensal. E essa renda mensal tu vai comprando mais cotas e vai se tornando uma pequena bola de neve que no início começa pequenininha, como todas as grandes avalanches, né? Começa bem pequenininha, daqui a pouco aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando tu vê, é uma coisa brutal. Entenderam? Sim. Então o conceito, basicamente, é esse. E aí, quando tu pega um papel desses poderosos, que a gente está vendo através desse modelo aqui do estilo
fazer o estilo o Baruch, tá? A ideia deles justamente era essa. Eles queriam pegar e colocar o dinheiro deles nos cavalos que estavam indo mais à frente do que todo o resto. Eles não iam apostar no último lugar da posição. Eles não querem comprar um papel de reversão de tendência. Eles querem comprar um ativo que já está em tendência de alta, que já está direcionado para cima e que já está forte. E aí, dentro desse papel forte, o que eles vão querer? Eles vão querer comprar um recuozinho. Vai ser um estocástico lento sobrevendido aqui. E aí esperar o movimento de, por exemplo, vamos pegar aqui um papel com a própria Randon. Aqui, Randon. Randon é um dos papéis mais fortes do mês, está com 12% de alta. Quando tu bota aqui os 60 minutos, olha o que ela está fazendo aqui, ó. Olha o que ela fez aqui. Então, onde é que um cara estaria pensando em comprar? Cara, esse é um dos papéis que teve a maior movimentação de força nesse mês atual. Eu estou com o meu estocástico aqui embaixo. Aí tu dá um zoom in. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui é um fundo. Onde é que eu vou comprar? Aqui. Onde é que eu vou botar meu stop? Aqui. Onde é que eu vou botar meu alvo? 2 vezes meu risco para cima. O alvo vai estar no topo anterior. É difícil? Não, não é difícil. Mas digamos assim, é chato, é monótono, é cansativo e requer uma disciplina brutal. Porque tu tem que olhar todo o tempo esses 5, 6 papéis mais fortes da bolsa para poder esperar as operações neles, para poder tomar as posições, colocando os stops, botando os alvos, calculando quanto é que tu vai vender. Ou se tu vai vender tudo, aí tu vai calcular qual foi o teu lucro naquela semana, para daí não tu poder fechar a operação e poder decopar teus fundos imobiliários. Por exemplo, agora, antes de entrar aqui com vocês, o que eu estava fazendo? Eu estava terminando o meu lucro aqui nas operações de futuro, essa semana. Esse é meu lucro da semana. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse lucro e comprar em fundo imobiliário. E aqui está a minha curva de capital da semana. Isso dá um puta trabalho. Dá um puta trabalho. Isso é um trabalho sacal. Né? Porque tu tem que fazer o registro de tudo. Do início ao fim. Mas é que E essa planilha que eu mostrei agora é uma planilha muito boa, porque ela permite que vocês avaliem, quando constrói essa planilha, permite que tu avalie exatamente como é que está sendo o teu desempenho dentro do mercado. E aí, quando tu preenche essa planilha aqui, ó, ela te mostra. Aqui tem o tipo de operação que tu está fazendo, o sinal que tu usou. Aqui é um Joy de Napoli, preço fechou de reversão, trap, saudade de casa, marca crisp, inside bar. Aqui é o estocástico lento, aqui é scalping e aqui é barra vermelha ignorada. Então foi isso que eu operei no índice futuro e no dólar ao longo dessa semana. Veja que tem sistemas aqui que tem um puta nível de acerto, né? 70% de acerto, mas olha que merda de resultado. E tem outros sistemas aqui que o nível de acerto não é tão poderoso, mas que dá um resultado legal. Então, à medida que tu consegue verificar isso, e tu consegue verificar daí, inclusive, qual é o melhor dia da semana que tu tem. Eu vi aqui que segunda-feira eu tô operando mal pra caralho. Segunda-feira não tá legal, não. Eu tô operando bem na terça e tô operando muito bem na quinta. E sexta-feira eu reduzo meu ritmo. E aí, com isso, tu consegue ter uma clara noção de como é que está o teu desempenho no mercado. Porque essa semana, para você ter 100% de acerto, não é um nível assim brutal. Não. Mas uma quantidade grande de trades, ó. 223. Trade pra caralho. E aí, o que eu faço? Termino a análise de como foi minha semana. Depois que eu terminei essa análise, eu faço as recomposições. Vou comprar fundo imobiliário, ou eventualmente, o lucro dessa semana aqui eu vou comprar em ações. Então tá feito.
Hoje o fundo, Storm, você avalia como? O fundo imobiliário? Isso, você faz uma análise Sim, diferenciada nele? sim. A tua pergunta é muito boa, tá? Porque, na verdade, fundos imobiliários são exatamente parecidos que nem as ações, no sentido de que tem muitos fundos que são bons e tem muita porcaria. Sim. Tá? Então, a gente vai ter fundos bons e a gente vai ter porcarias. Assim como a gente tem ações boas, a gente tem porcaria. No mercado, a gente tem RADL3, que é uma excelente empresa, e tem uma porra de uma IBR3 ou uma Cogni 3, que é uma bosta. Sim. Tá? Então, a gente vai ter coisas boas e coisas ruins. Eu gosto muito, eu não tenho nada a ver com esses caras aqui, tá? Mas eu gosto muito desse site aqui, ó, Clube Ah, FM. legal. Tá? Esse site aqui, o que ele tem? Primeiro, ele tem toda a listagem dos FIs dos fundos imobiliários que existem. E daí eles falam de todos os índices por diferente tipologia. Os índices de fundo imobiliário de agência bancária, educacional, fundo, hospital, hotel, os híbridos, incorporações, lajes, logística, recebíveis e shopping. Eu acho que por que eles cobram, tá? Eles cobram acho que uns 19 pila por mês. Eu acho que eles oferecem muita coisa, porque aí tu consegue construir tua carteira aqui. Ele avalia a carteira também, né? Sim, tu constrói a carteira aqui. Uma vez que tenha colocado a tua carteira aqui, tá? Por exemplo, tem essa cliente aqui. Essa é a carteira dela, posição consolidada. Mandei isso aí endereço. Aí, à medida que tu vai colocando as compras e as vendas que ela vai fazendo, aqui aparece o quê? A composição da carteira, o valor total na carteira. Aqui aparece o resultado. Aqui é com distribuição e aqui é sem distribuição, ou seja, só da valorização nominal das cotas. Tá? E daí aqui aparece cada um dos ativos e quanto é que eles já distribuíram para a pessoa. Ó, então, por exemplo, essa posição dela de Alzira, o preço médio de compra dela está em 96, o valor de cota agora está em 132. Tá? Quanto é que ela já distribuiu? Ela já ganhou desse fundo R$ 15.423, livre de imposto de renda. Desse outro fundo aqui, essa mulher já ganhou R$ 105 mil de proventos. Em cima de um capital de quanto? De 147 mil. Em cima de um capital de 147 mil, ela já ganhou, nesse período que ela tem essa posição, 105 mil, cara. E aí tu consegue ver toda essa composição. Mas aí o que eu procuro para ver um fundo legal? Eu tenho essa parte radar aqui que é muito boa, tá, cara? Tu clica aqui, ó. E quando tu clica nessa parte radar geral, o que ele mostra? Ele abre todos os fundos imobiliários que tem no mercado hoje, a categoria deles, o código, cotação, o preço sobre valor patrimonial. Ou seja, cara, se eu vender todos os prédios que esse fundo tem, quanto é que deveria estar valendo a cota em relação ao preço? Entendi. Isso aqui é o preço valor patrimonial. Aí aqui ele mostra o quanto que distribuiu de proventos no último mês e nos últimos 12 meses. E daí o que eu faço geralmente? O que eu vou fazer geralmente é o seguinte, assim, ó, vou pegar, por exemplo, a distribuição dos últimos 12 meses. Claro que isso aqui eu ignoro completamente, porque isso aqui é surreal, deve ter feito uma amortização e coisa nesse sentido. Sim. Eu vou pegar qualquer fundo que fique numa faixa entre 8,5% e 12%. Para mim, 8,5% a 12% ao ano livre de imposto de renda é um puta resultado. Perfeito. E daí, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o RECR11. Ele é um recebível imobiliário, ou seja, ele não é um fundo que tenha ativos. O que ele tem é LCIs, CRIs e CARs. Ele tem certificados imobiliários de outros prédios. Ele pagou em torno de 10,03% nos últimos 12 meses. E o preço-valor patrimonial dele está 1 para 1. Ou seja, não tem nenhum ágio em cima dele. Já começa a ficar interessante. Líquido. Eu começo a olhar. E aí minha ideia é sempre montar uma carteira que tenha um fundo de laje, um fundo de shopping, um fundo de educação, um fundo logístico, um fundo de papel e um fundo de fundo. Então eu pego um de cada tipologia,
sim, eu diversifico. Então, se a gente olha, por exemplo, aqui, fundos logísticos, são galpões logísticos, basicamente. Eu faço o mesmo processo, eu venho para a distribuição dos últimos 12 meses, está aqui ela, ó. Esse aqui, ó, 8,85%. Mas ele não tem nada de participação no IFIX, ou seja, a liquidez dele é menor. Então, eu não vou entrar aqui. Esse outro paga 8,82 e ele já tem 0,29, já é mais líquido. Isso já me interessa mais. Daí eu vou dar uma olhada no preço sobre o valor patrimonial dele. Se tiver acima de 1,20, eu não compro nem a pau e corda. Porque eu vou estar pagando um ágio de 20% em cima do valor do imóvel. Eu quero, de preferência, pagar um deságio. De 1 para menos. Isso. Até 1,10 eu vou. Até 1,10 eu vou. Mas 1,20, por exemplo, esse aqui, ó, 1,24, meu amigo, esse aqui eu não estou comprando, não. Mesmo que ele esteja pagando um bom provento, eu não vou comprar esse aqui, não. Está muito caro em relação aos imóveis que ele tem. Esse outro aqui, 1,28, nem a pau e corda. Vendo? Sim. Agora, quando a gente olha aqui essa situação, em que a gente vem pagando 8,32, com 0,29, com PVPA de 0,95, eu vou dar uma olhada no fundo. Aí eu clico aqui, ó. Dar uma pesquisada, saber sobre. Isso, porque aí quando eu pesquiso aqui, o que aparece? O fundo tem por objetivo investimento em empresas imobiliárias voltados primordialmente para operações logísticas. Tá, eu quero ver uma coisa, eu quero ver primeiro quais são os ativos que ele tem. Então, vamos ver aqui, ativos. E daí aqui aparece exatamente o que ele tem. Ele tem LCIs do Banco Ativo, LCI do Banco Ativo e tem um imóvel de galpão Juiz de Fora, que é o que representa grande parte, 87% do valor do fundo. Então, é um só imóvel. Aí já começa a ficar um pouco pior do que eu gostaria. Eu gosto de um fundo imobiliário que tenha vários prédios. Sim. Por que vários prédios? Para diversificar o risco. Aí eu vou dar uma olhada qual que é em quantas cidades que ele existe e daí eu olho o contrato. Por que eu vou olhar o contrato? Porque se o contrato for um contrato de locação, por exemplo, com mais de 36 meses, e esse aqui é um contrato de locação que vai até 2024. Então eu tenho praticamente o quê? Podemos dizer quase 4 anos de contrato. Sendo este um contrato atípico, o que é o contrato atípico? Se a Mercedes-Benz cancelar o contrato, ela tem que continuar pagando o aluguel até 2024. É um contrato atípico. O contrato típico, a Mercedes-Benz decidiu sair, ela paga 2 meses de aluguel e vai embora. Então, o que a gente quer, de fato, são sempre contratos atípicos. São mais seguros para a gente. Tá? Eu vou honrar o contrato, a data aí. Tem que honrar o contrato até a data que foi alugado. Entendeu? Entendi. Então, isso aqui é muito bom. Isso daí ajuda, se for um contrato atípico. Tá? Então, eu vou olhando essas coisas, e aí o legal é o seguinte, o site muitas vezes te mostra até, às vezes tem até foto do imóvel. Nesse caso aqui não tem foto do imóvel, mas muitas vezes chega a ter foto do imóvel, sabe onde é que é, a localização. Se eu tenho algum amigo que mora na cidade, eu até pergunto pro cara, tá, o que tu acha desses prédios aí? Tá num bom bairro, não tá num bom bairro? Porque a gente sabe que realmente imóveis está muito relacionado à localização, né? E aí a gente pode muitas vezes se informar se aquela localização faz sentido ou não faz sentido. E aí tu vai construindo uma carteira. E é óbvio que essa carteira vai sendo revista de tempos em tempos. Então, se daqui a pouco tu tá lá na carteira, olhando a carteira que tu tem, e aí olhando a carteira que tu tens, tu vê que o PVPA de um determinado ativo, por exemplo, vamos ver o PVPA dela aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o PVPA dela. Tá em 1,29. Eu vou ter que avisá-la que está na hora de vender posições. Aqui, ó. É um novo, né? Vender posições. Eu tenho que avisá-la que está na hora de vender posições desses, porque estão caros, esperar um recuo para poder recomprar de novo. É quando a gente olha o gráfico, olha como a coisa fecha. Aqui está o gráfico. Então, aqui
nesse estado, eu estaria dizendo para ela, olha, tá na hora de fechar isso aqui, Vou dar uma vendida. isso, realiza parcial e tenta comprar aqui de novo. Ó. Então, realiza 132,80 e bota a compra lá em 127. Uhum. E aí espera isso aí acontecer. E aí recompra aqui de novo. E com isso, o cara vai construindo o quê? Vai construindo um patrimônio, vai fazer uma renda mensal, e o dia que eu estou de melhor humor na vida no mês é o dia 14 de cada mês. E dia 14 cai o dinheirinho sem fazer nada. Entendeu? 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 E aí o cara passa a viver de renda, literalmente. Mas foi uma renda que ele produziu. E o legal, sabe o que é? O legal é que esse conceito que eu acabei de mostrar para vocês de, por exemplo, ir comprando cotas sem gastar dinheiro, ele pode ser feito aqui também. Exemplo, vamos lá. O cara pega e compra. Olha como o estocástico lento está sobrevendido aqui. Olha a média móvel de 80 subindo. Vai comprar aqui, ó, as cotas do fundo. Vai colocar o teu stop aqui, ó, nas cotas do fundo. E aí, quando chegar aqui nesse teu topo, o que tu faz? Vende o suficiente em número de cotas para voltar ao financeiro que tu botou na operação. E tu fica com várias cotas sem ter pago R$1 por elas. Só o trabalho seu. Só a sua Só o análise. trabalho. Aí o movimento anterior, onde é que foi o movimento anterior? Aqui, ó. Só que essa É. entrada aqui, provavelmente eu não teria feito, porque a média móvel estava flat. Eu gosto de comprar quando a média móvel está subindo. E aí, olha a próxima entrada. A próxima entrada é aqui, ó. Eu compro aqui. Stop aqui. Eu compro a 130, está subindo, ok. Realiza o suficiente para voltar ao financeiro, não vai mais ter dinheiro em risco. Entendeu? Você vai ficar posicionado com um preço médio bom. Fica posicionado num preço médio super bom. Então, o preço médio vai estar aqui e depois aqui. O preço vai estar aqui assim, mais ou menos. Isso aí. E vai cada vez mais aumentando posições. Mas isso é pensar o mercado de uma maneira mais estratégica. Tem uma diferença muito grande em ser tático e em ser estratégico. Tático é o tenente que vai ter que simplesmente subir um determinado morro para tomar uma determinada casa-mata. Estratégico é ser o general que vai pensar, cara, por onde que eu tenho que atacar essa cidade, a cidade inteira, para poder tomá-la com o menor número de baixas possíveis. Então eu vejo que, na minha opinião, o day trade pensa muito em como é que eu vou tomar a próxima trincheira. É bem assim. E como ele está pensando muito na próxima trincheira, ele não pensa na guerra como um todo. Daqui a pouco o exército dele está sendo dizimado lá atrás e está preocupado com a trincheira aqui, entendeu? Então, a gente tem que atuar de uma maneira muito mais estratégica com o nosso dinheiro, procurando por pontos de entrada. O cara vai estar comprando aqui assim, comprando aqui assim, comprando aqui assim. Aí quando chegar lá em cima, realiza, bota um dinheiro no bolso ou transforma isso em cotas e vai comprando ao longo de tempo, de todo o tempo. Sim. Essa visão que eu queria passar para vocês, assim, que acho que pode ajudá-los no sentido de como localizar bons fundos imobiliários. E eu coloquei recentemente lá no História.oficial, meu canal, um vídeo sobre como comprar ações para longo prazo, e que eu falo de como é que eu vejo os fundamentos das empresas. O que eu procuro para que uma empresa me interesse para ter por um prazo mais longo, assim? Quais são as características? Como é que eu quero desenvolvimento do lucro líquido, o lucro por ação, o patrimônio líquido, nível de endividamento, o PL? O que eu vou estar olhando para localizar realmente o que é uma empresa boa, o que eu estou a fim de ter numa carteira e o que eu não quero ter nem a pau e corda? Eu tenho 2 vídeos ali, é uma sequência de 2 vídeos que eu acho que vocês assistirem pode ajudar vocês a montar uma base sólida em termos de fundamentos, assim, sabe?
Porque o que você falou para nós em relação aqui ao fundos imobiliários e tudo mais, é mesmo um fundamentalismo, né, do negócio, né? Como fazer. Sim. Sim. Olha. Sim, porque na verdade, o que eu entendo, tá? E é um ponto que eu queria conversar muito com vocês sobre isso, tá? Eu acho que no mercado financeiro tem uma série de coisas que eu acho engraçadas. Uma das coisas que eu acho engraçadas é que o pessoal fica com uma picuinha do tipo assim: a análise técnica não funciona, a análise fundamentalista não funciona, o tape reading não funciona. Cara, isso é tudo picuinha. Tá? Cada uma dessas coisas vai funcionar muito bem para o propósito que eles têm como foco. Qual que é o propósito da fundamentalista? Nos mostrar o que é uma empresa boa. O que é uma empresa boa? É isso que a análise de fundamentos nos responde. Só que mesmo uma empresa boa, ela pode ter um movimento de queda de 30%, de 40%. Então, a análise fundamentalista não nos dá o timing de entrada. Quem é que responde quando é que é bom comprar? Quem responde quando que é bom comprar é a análise técnica. Porque ela vai olhar timing. Então, a análise fundamentalista responde uma pergunta: o que é uma empresa boa? A análise técnica responde quando que é bom eu comprar ou vender. Qual é a hora de comprar ela, né? Qual é a hora de comprar? Então, e o fluxo também vai no mesmo sentido. A ideia é mostrar onde que tem os compradores e onde que tem os vendedores. Onde que os compradores estão defendendo, onde é que os vendedores estão defendendo? Quem são os principais compradores e quem são os principais vendedores? Quem é que está agredindo? Para saber em que ponto é que a gente tem que estar assumindo. Então, são perguntas diferentes, mas que uma complementa a outra. Então, o que um cara inteligente vai fazer? Um cara inteligente vai tentar aprender um pouquinho de tudo. Para utilizar cada uma dessas ferramentas naquilo que elas têm de melhor. Não, esquece. Ficamos praticamente sem chão. Aliás, para mim, Storm, foi um belo de um tapa na cara. Porque os últimos 2 meses, eu adoro Itaú, adoro Itaúsa, tive já lá atrás alguns fundos imobiliários, mas eu nunca parei para fazer essa análise que você está fazendo. E ontem à noite eu estava conversando com uma menina e começamos a passar pelos papéis, né? Papéis comuns, nos últimos 5 anos. Porque isso que você falou aí de seu filho chegar lá na faculdade, não, faz o que você quiser, mano, tá pago já a sua faculdade. E eu estava tendo praticamente essa mesma conversa com ela. E essa conversa com ela me trouxe para qual conceito? Que a ideia era que em 5 anos, eu acho que é um sonho muito possível, que eu combinei com meu filho o seguinte: nós começamos com um valor razoavelmente baixo, e a ideia da gente chegar aí em 5, 6 anos, esse valor ser 1 milhão. E olhando depois com ela ontem os papéis, nos últimos 5 anos, papéis com 550, 700, 800%, 1.500%. Aí você olha e não fiz uma análise, como você falou, como chama o autor que você falou? Do Baruch e do Darvas. Baruch. Não fazendo essa mesma análise que você fala de pegar os últimos 12 meses e tal, uma análise, acho que talvez mais pobre, mas eu pego sempre o mensal ali, olho, ou a maior variação. E fazendo em cima do que a gente tem hoje, e, tipo assim, deu um ótimo resultado. Mas eu comecei a fazer umas contas aqui, se eu tivesse, eu trabalhei muito Itaú, Itaúsa, principalmente desde agosto, na sua grande maioria vendas. Se eu tivesse o resíduo que ficou para mim, se eu tivesse guardado, cara, eu acho que para mim o meu ganho ao longo de, sei lá, no próximo ano, 2 anos, é que isso eu ganharia muito mais do que o dinheiro que eu saquei. Muito, Exatamente. muito mais. Por isso que eu falei que foi um Exatamente. tapa na cara para mim, entendeu? Porque realmente. Cara, quando o cara começa a entender esse conceito, isso é game changer, isso muda completamente o jogo da coisa. O cara realmente começa. Porque, na verdade, tá, é assim que as grandes instituições fazem o dinheiro delas.
Elas tomam um lote grande numa determinada área. Bom, vocês que estão mais habituados ali em fluxo, vocês entendem isso. Elas tomam um lote grande num ponto. À medida que o mercado vai subindo, vai se aproximando de uma zona em que tem mais vendedor, eles começam a descarregar, mas eles vão descarregando quanto? Eles vão descarregar, geralmente, a quantidade de ações necessárias para voltar ao financeiro, e daí eles ficam com ações em custódia por um puta prazo longo. Entendi. E aí, se vocês usarem esses conceitos, eu acho que isso pode ajudar dramaticamente vocês nisso, viu, pessoal? Sim. Com certeza. Então, assim, Porque a hora olha que... só, Pode falar. lá no site da ls.com.vc, tá? Tem um treinamento meu que a gente liberou gratuito no período da pandemia, que é o legado financeiro, tá? E para mim, honestamente falando, eu acho que todo pai e toda mãe tem que assistir esse treinamento para começar a construir uma carteira para os seus filhos. E ali eu mostro exatamente como é que eu faço. Então, minha sugestão para vocês darem uma olhada nisso aí, pode ser algo bastante interessante. Como chama, Storm, por favor? ls.com.vc e o Certo. nome do treinamento é Legado Financeiro. Ok. Muito bom. Tá? Mateuzinho, Uhum. Sim. Você sabe, eu adoraria isso, por favor, para mim seria uma honra. Fabinho, Oi, pode falar, Diego. enquanto você abre a tela aí, só uma perguntinha rápida para o Storm, que eu não posso perder essa oportunidade. Tranquilo? Ou pode fazer, por favor. Beleza, obrigado, velho. Storm, primeiramente, aí, velho, parabéns, obrigado aí pela oportunidade dessa aula. Já te acompanho aí tem um tempinho já. E obrigado por me apresentar o estocástico aí, 8 com média de 3. Uhum. Tenho feito bastante coisa e o Fabinho sabe disso. Sim. E assim, Storm, eu tenho feito muito essa questão dos fundos imobiliários aí. Vi uma live que você fez aleatória no Instagram que eu entrei, você falou e agradeço por isso. Tenho feito algumas coisas. Eu queria te perguntar o seguinte, principalmente sobre múltiplos, tá? Sobre fundo imobiliário ficou muito bem explicado, obrigado pelo site aí também, show de bola. Mas eu queria te perguntar o seguinte, caso eu venha montar uma carteira de position ou buy and hold, por exemplo, quais múltiplos seriam mais interessantes e se eu for montar por segmento, é interessante que eu monte analisando por múltiplos, por exemplo, o melhor, vamos lá, margem líquida, dívida líquida, EBITDA, etc e tal. É melhor eu pegar o papel mais forte no múltiplo ou eu pego nesses 12 meses que você botou na grade de cotações? Eu analiso para trás ou analiso 12 meses apenas? Entendi. Respondendo a tua pergunta, tá? Nem sempre o papel que tem os melhores múltiplos vai ter a maior força, o melhor desempenho. E isso acontece muitas vezes, porque às vezes dentro de um setor, um determinado papel vai ter por trás um patrocinador e outro papel não terá um patrocinador. O que eu quero dizer com patrocinador? A NGLU3, a Magazine Luiza, ela explodiu na ponta da compra e subiu violentamente porque ela tinha 3 patrocinadores, ou seja, tinha 3 instituições pesadas comprando lotes a rodo da empresa. Então, quando você tem uma empresa sendo
patrocinada, entre aspas, essa empresa, mesmo que ela não tenha múltiplos tão bons quanto as outras, ela vai acabar puxando muito e vai acabar realmente indo super bem. Então, eu procuro, se eu tenho duas empresas de um mesmo setor, eu vou olhar qual das. E as duas têm bons resultados, bons fundamentos. Eu vou usar como critério de desempate de qual das duas que eu vou concentrar meus olhos no desempenho relativo, naquela que está mais forte, naquela que está mais, digamos assim, mais pujante a movimentação. Tá? Em termos de múltiplos, eu uso basicamente EPL, basicamente preço sobre valor patrimonial, lucro por ação, que eu quero lucro por ação crescendo no mínimo 15% nos últimos três balanços, né, a cada ano. Beleza, tchau. Até amanhã. E basicamente é isso. E ali nesse gado financeiro eu falo bastante de quais são os outros pontos de fundamento que eu levo em conta. Não, Rogerinho. Rogerinho. Entendeu? Valeu, Storm. Obrigadão. Aí. Legal. Ô, Storm, está vendo a nossa tela aqui? Perfeitamente. Eu estou comparando até aqui. Esse aqui, na verdade, é um indicador que a gente desenvolveu. E esse aqui também é um indicador ele soma volumes do ativo. Eu estou operando e estou vendo agora aqui, bate bastante. Quase todas aqui. A diferença da mínima, vou pensar assim, um candle às vezes, quando dá diferença, tá dando diferença de um candle quase, só. E, exemplo, como que eu estou operando isso, né? Se o volume para mim, ele é vendido, tá? Aqui é uma média de volumes que a gente faz. Se ele é vendido, eu procuro fazer todas as vendas. Né? No caso, se for o estocástico, você chega a bater em qual ponto? 80, você disse? A partir de, na verdade, quando o estocástico está saindo de 80 na direção do 20, eu procuro favorecer ponta de venda. Entendi. Tá? E quando ele está indo na direção de 20, na direção do 80, eu procuro favorecer por movimentações de compra. Aqui ó, a gente usa, pelo menos eu estou usando hoje, tá? A gente fala nuvem, mas é só, na verdade, um cruzamento de médias aqui. Eu tenho uma média com 9,50, tá? Para ela ficar mais sugestiva para mim. Então, aqui, dificilmente eu vou fazer... Se o meu volume é vendido, eu não vou fazer compras, mas eu também não vou fazer vendas porque para mim, ele está comprado, tá? E eu procuro fazer as melhores vendas dentro do conceito e sempre soltar. Por várias vezes deu swing, chegou a dar 1, 2 dias, mas quase todo dia dá entrada, tá? Avaliando. Como é que você colorir essas duas médias Eu entendi. aí, cara? Como é que você colorir essa área verde, hein? E a área Aqui, vermelha? ela você tem que fazer o indicador e você coloca lá em preenchimento. Aqui, ó, preenchimento. Aí você faz a fórmula para poder fazer média de 9 cruzando de 50 para ficar vermelho ou ficar verde. Isso facilita muito dentro do meu visual, tá? Então, eu estava comparando aqui, bate muito com o estocástico, tá? Eu fazendo exatamente, então, sem saber, fazendo praticamente a mesma coisa que você usa hoje. Só que, exemplo, essa venda eu procuro não fazer. Mas agora que você ensinou aí os topos e fundos, talvez eu vá olhar de forma diferente, porque os papéis, por exemplo, Petro, agosto, cadê agosto aqui? Deixa eu voltar. Opa, 30 minutos, espera um pouquinho. 60 minutos. Deu bastante entradas para o mês de setembro, né? Tanto que a primeira semana aqui eu não operei quase ações, mas deu bastante entradas aqui, bastante mesmo. Agosto. Olha só, dentro desse teu modelo aí, dentro desse teu modelo, o que fica bem nítido, tá? Quando tu tem a coloração vermelha no teu indicador, tu não vai usar nenhum sinal de compra no estocástico lento ali embaixo. Sim. Simplesmente ignora todos eles. Vai usar só os de venda. Quando chegar ali perto de 80, tu tá batendo. Então tu pega ali no dia 2 de outubro, olha que venda linda que tu fez ali, ó. Dia 2 de outubro. 2 de outubro aqui. Está vermelhinho e olha o estocástico aqui em cima. Sim. Tá vendo? Aí aqui tu vai estar vendendo. Se você olhar aqui, ó, todo esse patamar aqui, ó, olha esse swing que deu legal. A gente zeraria a posição aqui.
Uhum, Então, que perfeito. uma entradinha básica aqui que teria dado 4, 5%. Ô, Storm, eu comecei a falar que você me deu um tapa na cara, que a minha carteira, eu estava monitorando cerca de 12 papéis, tá? Eu estava ficando meio louco na parte da tarde até. Eu fiz 40%, cara. Eu tomei pau, eu tomei um stop de 4,5% porque eu fui pirrento. A nuvem ficou verde e eu quis continuar na posição, mas eu queria fechar o mês. Mas por fim eu fiz 40%, cara, em cima de um valor que iniciou com 20 mil reais, o projeto meu e do meu filho, e hoje a gente está praticamente com 38 mil. Entendeu? Uhum. Começou Super. de agosto, setembro só. Outubro eu não tive tempo de mexer ainda. Mas agora, com tudo que você falou, eu fiquei imaginando. 40% do valor que eu tinha pego, eu poderia ter pego esse lucro, entre aspas, e estar lucrando com ele Sim. essa pequena altinha aqui, sem estar fazendo nada. Sim. Sem estar fazendo nada. Exato. E de grátis, né? Eu não. Eu tô com o dinheiro no banco, na corretora parado, Sim. e eu não tô lucrando 8%. Sabe? Sim. E você começa. Aí você foi falando, cara, foi caindo assim, sabe a ficha? Quando tudo vai entrando assim, você fala, Jesus, cara, que burro que eu sou. Mas não, ignorante, né? De repente não tinha esse conhecimento. Cara, a gente tá sempre querendo aprender coisas novas, né, cara? Eu acho que no momento que a gente não aprender coisas novas, a gente já tem que pedir as contas e chamar, ó, pode subir. Mas é fato. Tem pra Porque cada vez que você pega, a Vou gente opera cancelar dólar, a compra pela Nubank. sempre. A gente opera sempre, assim, eu operando hoje, sempre pelos 60 minutos, né? Eu acho que é assim, pro papel. Cara, e você começa a avaliar as situações, você fala, meu Deus, sabe? Porque agora você falando, você podia ter figurado o lucro seu de 4% aqui, no seu 1 quilo que você estava na mão, podia ter ficado, sei lá, 7, 8, 12 ações na sua mão. Aí você fala, nossa, é mesmo. E aí você foi falando, cara, e pensa assim, o pessoal me conhece, eu gosto muito de clicar. Eu fiquei fazendo, mensurando aquilo que você falou. É chato, muito simples, né? Eu acho assim, tá bem, eu vou avaliar melhor o seu estocástico, porque assim, tá muito dentro do que eu estou fazendo hoje, tá? E os topos e fundos, de repente eu não preciso só largar a mão, de repente eu posso comprar também. Você tá fazendo o que você fez no Bova, sobe e desce, né? De repente eu consigo fazer os dois. Eu te perguntei sobre o alvo de Fibonacci, porque eu não lembro qual foi o papel, mas, exemplo, essa coloração também é nossa, tá? Uma coloração que ela mostra a escassez do movimento. Percebe que quase sempre, final do movimento, ela me dá um candle amarelo. Então, ela sempre está Amarelo. ela sempre tá me mostrando uma escassez do movimento, uma escassez da agressão. Na verdade, essa coloração ela é basicamente agressão. E eu comecei a fazer algo tipo isso, e colocando alvos em 230%, 200% ou 230%. E também deu muito bom. Foi por isso que eu te perguntei qual era, se você puxava ou não puxava, aí você falou que era 200%, realizar, ou algo mais até. Mas então, assim, estamos no caminho certo. Então, dentro do que você usa, que para mim eu tenho muito respeito até, é o seguinte, nós temos que ter respeito e se identificar, se igualar em quem tem resultado. Eu acho que tem que ser assim a coisa, né? Então, eu percebo que hoje, sem brincadeira, cara, eu aprendi muito. O tapa na cara, para mim, foi muito bom por duas questões. Eu vou estar, pode ter certeza que a partir de hoje eu não realizo mais. Eu vou ficar fragmentadinho lá, vou começar a montar meu aporte de novo. Construir o patrimônio, cara. Sim. Construir o patrimônio. Porque você começa a pensar em dinheiro, meu querido, é quase, sei lá, eu acho que fica muito vago, né? E nós temos, como você falou, do fundo imobiliário, liquidez imediata. 24 horas está na mão. Exato. Diferente de uma casa alugada, diferente de outra coisa do tipo. Meu querido, então, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Fabinho. Oi, meu querido. Fabinho.
Meu nome é Pedro, tal, Stormer. Primeiro, assim, eu queria agradecer que essa aula que você deu pra gente, eu sou consumidor de vídeo, sou assinante do seu canal lá também, mas essa aula que você deu pra gente, eu acho que eu nunca vi ninguém falando. Então, assim, só tenho a agradecer. E eu vi que você ficou interessado aí na nuvem, ô Fabinho. Aham. Passa pro Mateuzinho mandar, passa Não, mas com certeza. para ele aí da nuvem, porque como uma retribuição do que ele fez Não, para a gente aí, eu, se puder ô, mandar a Storm, nuvem para ele eu olhar vou, aí. eu vou até pedir um favor para você. Esse Uhum. indicador do soma, ele soma alguns volumes do ativo, tá? A fórmula dele é isso. A gente soma volumes que tem no ativo. Eu vou te Ah. passar isso aqui e Uhum. depois você usar, olhar, gostar, me dá um feedback, falar, ó, Fabinho, gostei, não gostei, olha isso, melhora aquilo. Cara, porque assim, tendo isso de você, para mim seria uma honra. Eu vou dizer que assim, eu achei bastante interessante, porque na verdade essa forma de visualizar facilita muito a visualização de qual é a pressão dominante, né? Se é de compra ou de venda. Sim. Eu acho que talvez eu só modificasse, ao invés de as médias que tu tem ali são médias de 50 e de. A 9,50. Mas é configurável, viu, Storm? Eu provavelmente mexeria para 8,80, porque eu acho que são mais eficientes do que a de 9,50, sabe? Estou mudando agora. Tá? Mas, cara, se tu pudesse, eu vou querer dar uma olhada, sem dúvida alguma. Gostei Não. bastante. Você usa a de 8,80 exponencial ou aritmética? Exponencial. Exponencial? Então tá. Tô te mandando hoje, isso aqui tem falta, meu querido. Já está alterada a Storm. Aqui já está 8,80. alterada. Só que não tá a Bacana. coloração, é só a coloração que a gente precisa resolver. Mas Gostei mesmo. eu vou estar fazendo isso aqui para você hoje, cara, sem falta. Show. E te Eu mando agradeço. pelo WhatsApp. Eu Beleza. queria agradecer imensamente essa aula. Viu? Muito obrigado, Storm. Pessoal, estamos sempre disponíveis aí. Eu falhei com vocês a semana passada, deu ali um problema, mas Imagina. enfim, Aliás, seu a pai próxima também, cara. a gente pode conversar um pouquinho mais com calma, tá? Perfeito, meu querido. Storm, obrigado, viu? Em nome da galera aí, obrigado de novo. Forte abraço para todos, um bom final de semana e tamo juntos. Se precisarem, contem com a gente. Obrigado, Valeu, meu Stormer. querido. Obrigado, viu? Abraço. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Eu vou falar para vocês que eu tô até arrepiado. Tô arrepiado. Você imagina você com o indicador aqui na mão e o cara fala, mano, eu gostei. Porra, velho. Vai tomar no buceta, velho. Ô, Fabinho, você gostou da dica? Eu falei, não, já dá Não, pra mano, cara. ô, Pedrão, eu tava louco pra falar, tá ligado? Mas, tipo assim, aí você foi uma deixa, velho. Nossa, que delícia, mano. Então, eu vi que ele gostou da nuvem, né? Eu vi. Você viu? Eu tava assim, vou, não vou, sabe aquela coisa? Vou, não vou. Aí o Pedrão foi e deu a letra, mano. O cara, não, gostei. Eu falei, nossa, mano. Eu percebi que ele gostou da nuvem. A hora que você mostrou, ele ficou interessado e tal. Eu falei, bom, vou dar deixa, né? Fábio, chama ele para operar com a gente. Ele curtiu mais o Soma ainda também, viu, cara? Oi? Ele curtiu muito o Soma também, viu? Mas eu acho que o fluxo ali, ele não percebeu como é que é o fluxo, cara. Se ele perceber como é que é o fluxo ali também, ele vai ficar... Pô, agora o cara me falou um negócio, cara, que eu fiquei assim, ó. Mas o estocástico dele aí, o Fabinho, ele muda a configuração. Ele põe 8 e 3, na média móvel de... Aí ele põe 8. Isso. 8 períodos. Ô, mano, eu tô 8 períodos. Peraí. Não, só aí você fecha e você muda a média móvel. Não, essa média é exponencial, viu, Fabinho? Essa média é exponencial, é de 3, tá? Como é que aí? 8 períodos. 8. Aplicar, ok. Isso. Aí muda a média para 3. Não, 3 exponencial. Boa. Ô, Fabinho, só uma coisa, velho, o tamanho do cara, ele nunca ia te pedir um indicador, velho. Ele nunca ia te pedir, mas só em você oferecer, você viu a alegria do cara daqui, pô. Pô, deu pra sentir, velho. Não deu, velho? Cara, isso é massa, velho, é massa. Não, e se liga, o Pedro, eu tipo assim, ó, sabe quando aquele meninão virgão, que ganhou presente, né? Não, virgão com namorada nova, tá ligado? Aquela coisa assim, tá. é hoje. Aí o cara chega,
Eu louco pra falar, aí o Pedrão chega e deu a letra, mano. Tome. Galera, eu posso falar? Fabinho, Pode. Eu tava quietinho aqui agora porque o Stormer eu não acompanhava ele, né? Mas agora, porra, o cara deu uma puta de uma aula. Eu acompanho ele, cara. Eu acompanho. O cara é fenomenal. Cara. Mas À sabe- tarde ele tá dando aula pra filha dele, a menina de 15 anos, então ele fica explicando pra ela as coisas de mercado, entendeu? Então, porra, é uma. Sabe o que ficou Fabinho, parecendo? Sensacional, Da cara. sala. Na hora que ele saiu da sala, vocês ficaram parecendo aquelas adolescentes de 15 anos. Parecia, né, mano? ô, Fabinho, essa média de 3 dele aí não é exponencial, não, é aritmética, viu? Uma das duas tem. Aritmética? Eu mandei a foto lá no. Ah, É, essa cara, é a te foto mete. lá no grupo, ó. Eu gravei aqui a parte que eu lembrei. Opa, depois eu vou escutar aqui, mas que ficou mesmo, mano.